Vamos lá. Ontem, em um café da manhã com os jornalistas, o presidente Lula voltou a atacar, digamos assim, falar coisas que a princípio não fazem nada bem para o mercado. O presidente Lula, ele falou do processo de privatização da Eletrobras, falou de bandidagem. Vamos ouvir um trechinho do que disse o presidente nesse café da manhã aí. Bandidagem e lesa pátria. Ouça com atenção, preste atenção. A Eletrobras, o governo tem 40% das ações. E o governo só pode participar na direção como se tivesse 10%. Se amanhã o governo tiver interesse de comprar as ações para o governo valem 3 vezes mais do que o valor normal para outro candidato. Ou seja, foi feito quase que uma bandidagem para que o governo não volte a adquirir maioria na Eletrobras. Nós, inclusive, possivelmente, o advogado-geral da União vai entrar na Justiça para que a gente possa rever esse contrato leonino contra o governo. Porque é contra o governo. Tá? Tanto na participação acionária, nós queremos ter mais gente na direção e mais gente no conselho, quanto esse negócio de que você não pode comprar porque você vai pagar 3 vezes mais caro. Isso é uma coisa irracional, maquiavélica, que nós não podemos aceitar. Vamos lá, aqui, Rafael, o presidente Lula falou de quase bandidagem no processo de privatização da Eletrobras. Falar de bandidagem em estatal brasileira é um assunto bem complexo, não é não? É bem complexo, hipócrita, mas complexo, né? O Lula, né, falando, ele que pelo menos deveria largar, né, o partido que ele faz parte, já que é uma quadrilha, né, que fez um grande rombo aí na Petrobras, em outras épocas aí de governo também, que ele fazia parte, né, assim como a Dilma, enfim. Acho interessante a fala dele quando ele fala em estatal e crime na mesma frase, porque parece que deve dar um tchutchu na cabeça dele que ele fica em pane, porque ele não tem controle, obviamente, dessas, né, estatais, que a Eletrobras, por exemplo, que está em processo de privatização, né, a própria Petrobras, que ganhou uma autonomia depois do governo Temer, e também o que ele acabou falando, né, sobre a independência do Banco Central. É, sim, uma coisa meio difícil para ele engolir isso, porque ele não tem controle como fazer aquelas situações que ocorriam em nosso país, né? A Veja aqui, Lula admite corrupção na Petrobras nos governos do PT. Ele mesmo admitindo, né? Uma reportagem da Veja por Lucas Vettorazzo, 25 de agosto de 2022. Ele mesmo admitindo, né? Então, ele está fazendo parte de uma quadrilha, né, de corruptos dentro do PT e acaba falando uma asneira dessa. É claro que a gente fica meio assim, vai ter muita coisa para falar, até porque nem completamos ainda 2 meses de governo Lula. Ô Rigon, é confortável a gente discutir esse tipo de assunto com esse tipo de fala que o presidente está imprimindo ultimamente nos discursos, nas reuniões que ele participa? Há que se reconhecer que em alguns momentos ele não desceu do palanque ainda, né? E isso é ruim porque estamos no mês 2, né? Não faz 2 meses que ele o duro ele fazer igual o Bolsonaro, ficar 4 anos em cima do palanque, né? Agora temos que reconhecer que o processo da Eletrobras, o processo de privatização, foi eivado de encrenca. A empresa é responsável por 30% do fornecimento de energia e 50% da transmissão. E todo mundo sabe que, finalizada o processo, a conta de luz vai aumentar em torno de 20%. No processo de privatização, foi feito um esquema de passar na casa de alguém que participou do arremate. Na casa, que eu digo fazenda, nas terras de quem arrematou a Eletrobras. Então, ela foi sem considerar a questão do preço. Então, ela sempre foi polêmica. Eu acho que está na hora da AGU realmente representar, e a justiça decide se alguém levou por fora, se houve algum chuncho. Por que você vai vender um troço tão importante para o país, que é a questão da energia, produção, distribuição de energia, por um preço que foi contestado? Fernando Tupan, qual a motivação do Lula todo dia dar uma declaração polêmica? Ele quer deixar o Bolsonaro no mesmo nível
dele, entendeu? Um cara que meteu a mão no jarro do dinheiro público durante 4 anos. Não sei se vai conseguir, mas ele está tentando já, todos os dias ele dá uma patada. Mas veja só, Paulo Caetano, se ocorreu isso mesmo, de pagar 3 vezes a ação se quiser recomprar, isso é uma coisa que não deve ser feita. Isso tem que ser investigado. Se houve realmente essa diminuição de participação dentro da diretoria, tem que ser em cima do número de ações que tem. Isso, na minha opinião. Apesar de eu discordar assim no aparelhamento da empresa, que é isso que o Lula quer. O Lula precisa de mais cargos para os companheiros, cargos bons, com bons salários, porque ele precisa montar o exército dele para 2026. E isso que o Lula quer. O Lula quer um exército para reeleição, mesmo com 83 anos, que vai ser a idade dele em 2026. Tomara que isso não dê certo, porque se você ouviu agora ele nessa declaração, ele está com um problema sério na garganta. E não sei se vai aguentar tanto tempo assim para gritar com os brasileiros. É isso aí, Paulo Caetano. O Lula teve câncer, é bom lembrar. Câncer é uma doença, quem tem na família ou teve algum amigo, câncer é uma doença braba, né? Então é por isso que a voz do Lula é afetada, viu, Tupã? É porque ele teve câncer. Pamela Bussolini, quero te ouvir a respeito da declaração do presidente Lula, falar sobre quase bandidagem. Então, Paulo, realmente, a gente... É complicado, né? Eu não queria ser, assim, fazer esse papel de cavaleiro do apocalipse, ficar tocando a trombeta, falando mal, mas ele dá motivo, né? Infelizmente. Como o Rigon falou, ele não desce do palanque, mas fica dando esse tipo de declaração aí, e a equipe dele também no mesmo sentido, né? O ministro do Trabalho, salvo engano, falou que não tá nem aí se o Uber sair do Brasil, né? Porque eles já estão numa série de discussões aí acerca dos direitos trabalhistas. Então, é uma empresa que, se sair do país, vai deixar muita gente sem uma atividade, sem um valor aí no fim do mês, né? Que sustenta hoje muitas famílias. É lamentável. Por outro lado, né? Também está trabalhando muito no sentido de liberar benesses para os seus amigos, né? O tal do comprar o amor, né? Tava vendo que ontem, né, a esposa do Chico Buarque também ganhou um cargo no BNDES. Então, assim caminha, infelizmente, esse governo, né? Eu penso assim, por tão menos, né? Haviam tantas críticas no passado. Eu, de verdade, queria olhar e enxergar essa questão de não, agora a economia vai bombar, agora a coisa vai andar, mas a lucidez não deixa, né? Uma pessoa que dá todo esse tipo de declaração toda semana, e ministros que falam esse tipo de coisa, não tô nem aí se o Uber sai do Brasil, vamos substituir pelos Correios. Misericórdia, se chegar na... Pessoa vai de carta. Substituir pelos Correios e chegar as nossas encomendinhas da Shopee na velocidade do Correio... Rapaz, você não trabalha, você não faz nada. Então, assim, infelizmente, o caminho do Brasil tá difícil. Meu Deus. Aguinaldo Vieira, quero te ouvir sobre a declaração do presidente Lula. Ai, pai. Como você disse, Paulo, o Lula falando em corrupção, em estatal, realmente é difícil até de a gente ouvir, né? Não tem como não ligar ele, o seu governo... de praticamente 14 anos com corrupção, principalmente na Petrobras. Mas a questão da privatização, eu sempre digo também que o governo no todo, né, não tem condições de administrar as estatais, as empresas do governo, né? Nós tivemos aqui por muito tempo, acho que em todo o país, acho que não tem mais banco estatal, né? Porque era um cabide de emprego, com exceção Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Mas os dos estados, né? Aqui, o famoso caso Banestado. Então, essa administração por parte do governo de empresas é muito complicada e realmente é um cabide de empregos, desfalca essas empresas para até utilizar em campanhas ou para benefício próprio, para a sua economia própria. Eu acho que a privatização ainda é interessante
para que a gente não tenha esses penduricalhos no governo, que são as empresas estatais. Naman, primeiro eu quero te ouvir sobre a declaração do Lula e depois eu tenho uma questão aqui de ouvinte para perguntar para você. Mas antes vamos falar dessa fala. Acho que o Lula está tendo a mesma postura política do Bolsonaro, que é o populismo, né? Então fica fazendo esse jogo aí que não leva a nada, ao contrário, vai deixando a população cada vez mais irritada, e acho que ele precisa tirar os olhos do passado e olhar para frente e começar a governar o país, se é que ele tem alguma coisa a oferecer de verdade, né? Quanto às estatais, todo governo que entra, ele fica usando as estatais como uma forma de dizer que estão fazendo alguma coisa, né? E geralmente por trás dessas vendas estatais, em todos os governos até aqui, tem uns mistérios aí que nós, pobres mortais, não conhecemos, que é essa coisa de meter a mão na grana, né? Então, para mim, não faz o menor sentido essa postura do presidente até agora. Eu acho que ele tem que começar a governar o país e fazer a coisa andar.